contando o período de internação em hospital geral e unidade de pronto atendimento da saúde mental, foram cerca de 45 dias, após um surto que combinava insônia, falta de apetite, crises de choro, agressividade, pensamentos suicidas, alucinações e flashes de memória. Conta a Kátia que, na época, a mãe pensava que a filha, que tinha problemas com álcool e já havia consumido outros tipos de drogas, estava numa fase de abstinência e libertação. Isso durou cerca de um mês, até Kátia, então com cerca de 20 anos, ser levada de ambulância para o hospital. Para eles lá no pronto-socorro, chegou agressiva, vendo coisa, ouvindo vozes, esquizofrenia. Então já amarraram na cama e começaram o tratamento esquizofrênico. Ziprexonazapina, tinha que pegar, depois quando eu saí de lá, ia buscar esse remédio caríssimo, forte, mipirideiro. Uns remédios, eu não conseguia escrever meu nome. Eu fiquei na fralda porque você perde a coordenação motora. Não é porque você, não quer fazer cocô aqui. Não, você perde coordenação, você não consegue mais se vestir, você não consegue tomar banho. Então eu não entendo como é que você dá um remédio pra uma pessoa pra ficar desse estágio. Aí você fala, não, realmente, quando a pessoa tá agressiva, ela quer se matar, na hora de choque, é isso mesmo, você tem que abaixar ela. Aí depois você vai continuar no tratamento, porque eu acordei lúcida lá, olhei, eu tô aqui. Olhei, já tinha umas loucas me olhando com raiva, assim, porque eu fiz um escândalo a noite inteira. E os enfermeiros são vingativos. Porque daí depois, no outro dia, a minha mãe disse que um dia ela chegou lá, a enfermeira tava assim, olha o que essa filha fez de mim. Um café com leite, assim. Eu odeio café com leite, cuspir na mulher. Gente, eu não faria isso. Sabe? A gente, quando é sã, faz certas coisas. Eu acredito que tem gente que é ruim, né? Não cospe nos outros. Mas isso não é de mim, eu sempre fui uma pessoa educada. E aí, no outro dia, na hora de dar comida, é uma sacanagem. Eu tenho uns flashbacks, assim, de coisa assim... tem bastante parente, eles levavam Yakult, Danoninho, um monte de coisa que eles achavam que eu gostava de comer. E na cozinha, no refeitório, tinha uma geladeirinha. Eles levavam todas as minhas coleguinhas doentes lá, todas nós. Aí eu falava, não, pode dar pra elas. Não, é só seu, sua família trouxe pra você. Você tinha que ver o ódio daquelas mulheres olhando pra mim. Você acha que elas não sabem o que elas estão fazendo? Não tem pra mim que não sabe. Não tem. Na hora de dar banho, precisa colocar o dedo dentro da vagina da gente? Não precisa. Nós tínhamos entrevistado o Rodney Costa, psicólogo e professor universitário, para o WebDoc Selvagens e me chamou muita atenção uma fala dele exatamente sobre isso, violência e abuso sexual. E de como a questão do transtorno mental, de uma pessoa ser considerada louca, faz com que a sociedade a considere como um risco para os demais, quando na verdade é ela quem sofre a violência. Normalmente a pessoa que é psicótica, uma pessoa que é louca, as pessoas têm medo delas, porque consideram que elas são perigosas. As pessoas não entendem que os psicóticos, loucos, eles não são autores de violência. Normalmente eles não são, mas eles são muito vítimas de violência. Violência física, sexual, muita violência sexual. Afinal, a pessoa imagina que abusar de uma pessoa esquizofrênica, assim como abusar de uma pessoa que tem rebaixamento intelectual, as pessoas não vão acreditar no que ela falar. E acontece. Acontece muito. Já atendi vários casos de pessoas com rebaixamento intelectual, psicoses, relatar para a família que sofreu abuso, normalmente dentro do seio familiar, e ninguém acreditar, e até o próprio abusador alegar que a pessoa está louca, a pessoa está vendo. E aí só descobrir porque foi para uma perícia médica. Aí que é o perigo. Normalmente, nesses casos, a pessoa só acredita que sofreu uma violência, um abuso, quando há marca no corpo. E nem sempre haverá uma marca no corpo, muitas vezes. Nem todo abuso terá uma penetração, por exemplo. Então a gente sabe que as pessoas que acabam tendo essas doenças, muitas vezes é visto como cidadão de segunda classe, porque a tua fala não tem o mesmo peso de alguém não psicótico, por exemplo. Então as pessoas se assustam por causa disso. Porque as pessoas sabem que quando ela for taxada pelos outros como louca, o peso dela, o valor que ela tem com as pessoas, as qualidades que ela tem,
vai virar de segundo plano. Ela vai ser aquilo que a gente tenta evitar. Ser vista apenas pela doença que tem. Que esse que é o grande problema. Exatamente. Mais de 10 anos depois de passar 30 dias na UPA, Kátia reencontrou por 2 vezes, a última delas dentro de uma igreja, com uma pessoa que lhe trouxe à mente terríveis lembranças e uma triste constatação. Teve um cara, eu encontrei com ele no Tesouro, ele trabalhava lá. Eu tava amarrada na cama à noite, ele veio no meu quarto, ficou se esfregando até ter uma ereção na minha mão. Assim, nas costas da minha mão. E eu chorando. E ele, tá boazinha agora? Tá boazinha? Esfregando na minha mão até ter uma ereção ali. E você ali amarrada. Você não sabe se vai acontecer coisa a mais. O cara, ele não tinha que estar no quarto das mulheres, você tá entendendo? Ele não tinha que ir lá. E eu gravei muito a cara dele, sabe? Porque aí que tá, ele achou que eu tava inconsciente ali. Naquela hora eu tava vendo o que tava acontecendo. E a pessoa via se chorando, doente. Aí tudo bem. E eu gravei muito, ele tinha um olho regalado, cabelo grisalho. Um dia eu tava na cidade, eu vi ele perto da rodoviária. Ele tava com caixa levando pro laboratório. Eu sei que era laboratório, ele é laboratório central. Foi na rua assim, parei de frente com ele. Ele me reconheceu, que eu vi que ele deu um... E eu travei. Eu fiquei assim olhando pra ele. Ele desviou, saiu, não olhou pra trás. E o dia acabou, saí dali chorando, sabe? Aí passou uns anos, em 2012, eu casei e a gente foi morar no Tesouro. Agora eu não sei se foi no finalzinho de 2012 ou em 2013, mas eu encontrei com ele na igreja. A gente foi na missa, nós 3 sentados, né? E tinha mais 2 pessoas, espaço pago ali. E eu aqui na boa ali. Aí na hora eu ia levantar pra comungar. Quem que tava voltando da fila da comunhão e sentou do meu lado? O cara. Eu não acreditei. Eu comecei a chorar de raiva ali. Eu falei, Senhor, eu tô com ódio. Eu falei, eu vou falar com ele. Na hora que terminou a missa, eu bati no ombro dele. Falei, moço, você trabalha lá no hospital lá do UPA de satélite? Não, mas você trabalhava, né? Ele foi trabalhar. Eu lembro de você. Eu falei isso, eu fui embora. Mas eu fui chorando com isso, me deu um negocinho, porque eu não posso fazer nada. Eu não vou denunciar, mas ele sabe que ele estava errado. E é uma situação até que eu faço questão de falar, porque é rotineiro isso. É rotineiro, não é um negócio assim. Onde tem gente mau caráter, tem isso. Kátia relatou a situação a familiares, mas, pela situação em que se encontrava na UPA no final da década de 90, durante a internação, pensaram em se tratar de um delírio. Ela ainda relatou, pouco tempo depois da situação, ao psiquiatra que a atendia na unidade de atenção integral à saúde mental na época. Mas apesar de não duvidar do relato e até falar que era comum, nenhum processo de averiguação foi instaurado. E é nisso que as pessoas se valem para fazer um abuso contra uma pessoa deficiente. Que foi o que o Dr. Ricardo falou, essas histórias você nunca vai ouvir falar porque não vai pra frente, porque ninguém escreve o que um louco fala. Mas não é por isso que não acontece. Porque são histórias similares, às vezes recorrentes. Mas o que o meu testemunho é? Não tem nenhuma prova física, não é nada. Contamos o relato de Kátia ao atual secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani Júnior, para saber qual seria a conduta da prefeitura se um caso desses ocorresse hoje no município. Segundo ele, a equipe de profissionais de ambos os sexos atende o que a legislação recomenda, não havendo distinção entre masculino e feminino, e que dificilmente os pacientes têm a abordagem de um único profissional. Qualquer denúncia é apurada. Se eu não apurar, eu estou cometendo um crime. É minha obrigação apurar. E aí a gente estabelece, né, como manda a legislação, uma comissão de averiguação preliminar, que é de fora da unidade, sem vínculo nenhum com a unidade, escutam todas as pessoas de lá, o paciente, o relato. Se tiver algum indício de algum delito,
esse processo é encaminhado para o PROCED, que é a junta que faz a investigação e a penalização, se for o caso, que é feito dentro da Secretaria de Gestão Financeira e Administrativa, e para tomar as medidas que a lei permite que a gente faça, né? São os servidores públicos que têm que seguir as normas, o estatuto do serviço público. A gente age com extremo rigor com qualquer denúncia que é feita. Não existe possibilidade de uma denúncia de qualquer, independente de quem seja, passar desapercebido e não ser apurado. É o que eu falei, o cuidado nunca é feito por um único profissional, principalmente na UPA de saúde mental. Que normalmente, para estar na UPA, ele deve estar com algum distúrbio, não deve estar com as condições de consciência normal, às vezes está agressivo. Então são 2, 3 profissionais que fazem a abordagem, a medicação, às vezes a contenção é necessária. Já é uma forma de evitar qualquer problema do que essa senhora passou. E na denúncia aí é obrigação do secretário, do diretor, do gerente da UPA, toda denúncia é apurada. E do médico que ouve também, né, doutor? Sem sombra de dúvida, todos eles. Mas é que administrativamente o médico não abre averiguação. Entendi. O médico tem que comunicar o gerente comunica o diretor abre a averiguação. A averiguação é essa investigação preliminar, digamos assim, se tem indício ou não. E aí o PROCED, que é o responsável pelo julgamento. Entendi. Tá? E é bom lembrar, olha, nós temos por volta de 2.000 atendimentos na UPA por mês. Uma quantidade bastante grande de atendimento. E na minha gestão, eu estou aqui desde 2018, não teve nenhuma denúncia, nem pelo 156, não precisa nem ser pessoal, não precisa ser formal, assim, não, mas ligou no 156 e fez a denúncia no 156, isso é digitado, vem para a gente responder, nenhuma denúncia nesse sentido. Para a Kátia, a melhor forma de prevenir os transtornos mentais é trabalhar a inclusão a partir da escola. Acho muito legal essa luta antimanicomial, mas eu acho que tinha que ser mais presente de alguma forma, que eu realmente não sei como, ou na escola, ter uma coisa de inclusão com crianças diferentes mesmo, né? Porque agora, por exemplo, a criança tem síndrome de Down, ela entra na sala. Mas se não tiver, não vão falar disso na sala. Eu acho que tinha que ser uma matéria, assim, matéria mesmo. Falar, olha, tem gente de tudo quanto é tipo. Tem gay, tem autista, tem... E falar de todas as pessoas. A diferença, não a doença ou o problema. Porque se as pessoas tratam como doença, como problema, trata como coitadinho, ou como desprezo. Se você trata como diferença, tipo, aí não tem estou preparada para isso, pra lidar, não então vou não Ou quero. vou ser caridosa. Ninguém quer caridade. Ninguém quer que alguém fale com você porque tá com dó. Não é? Você entende? Eu acho isso falho demais. As coisas tinham que ter uma força de política pública. Isso, agora você pensa assim, uma criança que dá o azar de nunca estudar com alguém diferente. Um dia que ela chega, ela vai fazer um bullying, ela vai fazer um... Porque às vezes em casa os pais falam também, que as crianças repetem, né? Ai, que mulher horrorosa, ai, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí a criança vai e solta, pra quem ela não devia soltar, a outra criança ainda, né? Stanzani Júnior também defende trabalhar a inclusão desde cedo. Uma coisa bacana que tem em São José, eu conheço São José, não sei outros lugares, mas as classes de crianças especiais não são separadas. Então os alunos que têm alguma deficiência mental, motora, é a mesma classe da criança que não tem nenhuma deficiência. Então essas gerações vão subir, vão crescer sem esse estigma. A minha geração não viu dentro da sala de aula um paciente psiquiátrico. Então, para a gente, o paciente psiquiátrico estava dentro do hospício, a minha geração. Essa garotada agora ajudam eles na merenda, ajudam eles a escrever, ajudam eles a fazer tarefa.
Então, eu acredito que com essa política que a gente desenvolve aqui, daqui 15 anos, o ser humano vai ser diferente. Essa garotada que está na escola convivendo com pessoas com algum tipo de deficiência vão ver o mundo de uma maneira diferente. Kátia se recorda de quando voltou para a escola para terminar o ensino médio e fala que a experiência de vida e o bom humor a ajudam a evitar alguns constrangimentos. Quando eu voltei a estudar, até assim, tem uma amiga que eu vou guardar para sempre no meu coração pelo jeito que ela me olhou como um ser humano. Na escola, eu tava lá no fundo da escola olhando para aquele povo assim, tá todo mundo sabendo da minha situação. Um ou outro devia estar. Mas você sente que tá todo mundo te olhando. Diferente, fala assim, ó, ela passou por isso. Mas ninguém veio falar com ele, sabe? Ninguém se entrosou. Só que aquela coisa, meio coitadinho, eu também não fui falar com ninguém. Mas geralmente as coisas giram, eu fiquei lá na minha. E essa menina veio, oi, você era amiga de fulano? Nem tinha contato com ela. E ela era até novinha, ela tem acho que uns 6 anos mais nova que eu. Mas a menina, ela foi assim, foi vital pra minha inclusão. Se eu não tivesse alguém pra me incluir ali, eu não sei como é que ia ser. Não sei quanto tempo ia demorar, não tô dizendo que nunca mais ia voltar. Mas através dela eu voltei a fazer amizade, a rir, a conversar, sabe? A ter atitude de jovem, de uma jovem de 25 anos, de 26. Porque eu tava ali, uma menininha, companhia da minha mãe de reza. E assim, eu não sou uma pessoa muito orante. Então assim, eu tava ali naquilo... meio que é o que eu tenho pra vida, infeliz, mas remediado, então eu tava ali, estabilizada, ali eu comecei a viver de novo. Aí eu me perdi também, porque eu tinha essa coisa da hiperatividade maltratada, mas de fim foi legal essa parte. Aí depois assim, como eu tenho um bom senso de humor, eu ignorei essa parte dos debochezinhos. Os debochezinhos eu também era ácida e devolvia ali. Mas é o que eu te falei, quando você tá forte, isso passa batido. Mas o dia que você tá fraco, isso te derruba. Então é complicado. Faz tempo que não me derruba, não. Também não tô dando... A maturidade faz isso com a gente. Você não dá mais liberdade, né? Não tem mais liberdade pra pessoa falar isso pra mim. Você fala, você perdeu noção? Sou sua mãe? Brincadeira. Essa é a Kátia Pereira, de 41 anos, o nome é fictício, que topou ceder sua voz para a gente refletir sobre o universo da saúde mental. E você, tem alguma história para contar? Aproveite os nossos canais e fique à vontade também para comentar e compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais.